a gente vai descer essas pessoas às águas, se assim Deus nos permitir, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, por favor. Romanos, capítulo 12. Os irmãos também que quiserem contribuir com o Projeto Amor lá do sertão de Minas, me procure no final do culto. A gente está fazendo um levantamento aí de um valor para ajudar nas despesas, que nós abrimos uma ONG agora. E nós temos um gasto mensal de R$350 nessa ONG. Eu sou vice-presidente, o Divino é louco, né? Me coloca de vice-presidente lá de Uberlândia. Olha as ideias, Ruth. E eu me sinto então na obrigação de, junto com vocês, a gente ajudarem essa obra. Eles já levaram para uma comunidade quilombola, levaram alimento agora no final do ano passado, e agora na Páscoa eles vão levar uma outra leva também de cestas básicas. Gente, lá precisa de comida, tá bom? Antes eu não entendia isso. Eu achava que nem um plano igual o Bolsa Família que o governo dava, eu achava que às vezes era demais. Mas depois que eu comecei a visitar algumas comunidades carentes, a gente vê que não é demais. Tem gente no século XXI, aqui no Brasil, que ainda passa fome. Em Ribeirão nós temos isso. Imagine no sertão de Minas, no sertão lá do Nordeste, você imagina. Então nós precisamos compartilhar daquilo que Deus tem dado a nós, tá bom? Então lembre de me procurar, nós vamos doar cada um R$5, ajuda já no montante que a gente não tem nem ideia, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 12, eu só vou pegar um versículo aqui, que é o versículo de número 12 também. Acompanhe comigo, por favor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos ler comigo? Versículo 12 aí. Não sei se a Ana colocou lá com a Vitória. Vamos pegar aqui no telão para ler todo mundo junto. Vamos lá. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 3 coisas que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Esse texto do capítulo 12, Paulo lhe dá diversos conselhos para nós que servimos a Deus, mas eu escolhi só o versículo de número 12, que já dá pano para manga. Paulo lhe dá conselhos práticos de como deve ser a nossa vida cristã. Por muito tempo eu achei que servir a Deus, principalmente na minha juventude, que servir a Deus era algo chato, era algo quadrado, era algo que iria exigir muito de mim na questão de roupa, na questão de música, de um monte de coisa. E isso me fez eu afastar de Jesus. E Jesus, através aqui desse texto e tantos outros, fala que a vida cristã não é um bicho de 7 cabeças. Mostra que a vida cristã dá para ser levada a sério, sem ser quadrado, sem ser retrógrado e assim por diante. Nesses conselhos práticos do apóstolo Paulo, ele está ensinando algumas lições de vida para mim, para você, prática. Lições que nós devemos colocar na prática na nossa vida. Eu sei, irmãos, que tem muita gente que serve a Deus há muito tempo aqui, e eu sou um deles. Mas às vezes é preciso voltar à simplicidade da palavra. É necessário voltar àquilo que a palavra ensina de maneira simples e eficaz e que vai trazer a diferença para o nosso cotidiano. Paulo fala isso no versículo de número 12. A primeira lição que ele ensina no versículo 12 está aí no começo. Alegrem-se na esperança. O que Paulo está querendo dizer com essa frase? Alegre-se na esperança. Porque normalmente a gente espera por alguma coisa triste. Normalmente a gente não espera por algo, principalmente quando nós oramos por alguém, por uma cura na saúde, por uma porta que Deus abra de emprego, por uma pessoa que está afastada para que ela volte a Cristo, para que Deus possa intervir em algo milagroso que precisa acontecer na minha vida e na sua. Normalmente nós não esperamos com paciência, nós não esperamos, melhor dizendo, com alegria.
Muitas vezes nós esperamos reclamando da demora e do jeito que Deus está fazendo. Por isso que Paulo ele fala que eu devo me alegrar na esperança. Algumas pessoas me vêm à mente da Bíblia que se alegraram na esperança. O primeiro deles é um homem chamado Caleb. Caleb, diz a Bíblia que ele esperou mais de 40 anos para Deus cumprir uma promessa na vida dele, que era uma terra que ele havia dado sob juramento. Imaginem vocês, irmãos, eu tenho 42, esperar quase que a minha idade para tomar posse de uma terra que Deus havia prometido ao povo de Israel quando eles saíram do Egito da escravidão. Caleb, quando ele recebe a promessa, ele fala assim: hoje eu tenho 85 anos e eu tenho a mesma força para possuir a terra que o Senhor me prometeu. Sabe o que isso quer dizer? Que Caleb, ele se alegrou na esperança. Sabe o que isso ensina? Que ele não ficou reclamando, não ficou murmurando. Ele estava aguardando em Deus, não com tristeza, mas com alegria. E diz a Bíblia que somente ele e Josué, daquela geração que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Nem o próprio Moisés, que foi o grande líder de Israel, entrou na terra prometida, porque ele desonrou o nome do Senhor. Um outro homem que me vem à mente é um homem chamado Abraão. A Bíblia fala que Abraão, ele creu contra o quê? A esperança. Ele acreditou, mesmo que as circunstâncias e os fatos à sua volta, tudo indicava que não ia dar certo o filho da promessa que era Isaque. Tudo. E a Bíblia nos diz que Abraão se fortalecia, sabe fazendo o quê? Glorificando o nome do Senhor. Em resumo, Abraão, ele estava se alegrando na esperança. Irmão e irmã, você que está no YouTube hoje ouvindo essa mensagem, o contexto à nossa volta, as circunstâncias à nossa volta, faz a gente crer contra a esperança, não é verdade? A gente vai abastecer o carro no posto de gasolina, você olha para o preço do combustível, há 2, 3 semanas atrás estava 1, hoje já está 10, 15, 20% a mais daquilo que a gente pagava. Mas eu devo me alegrar na esperança. Você vai comprar hoje uma maçã, pastor Zé Roberto, que há um tempo atrás a gente pagava R$3,60, R$3,50 o quilo. Esse mês que passou de fevereiro a maçã chegou a custar R$12 o quilo. E eu não posso me entristecer, eu tenho que me alegrar na esperança que dias melhores virão, porque Deus está no controle de toda a situação que nós temos passado no mundo. A inflação cresce, os juros aumentam do banco de dinheiro que você empresta às vezes para sair do sufoco. O desemprego atinge milhões de pessoas. Os empregos informais nunca cresceram tanto que ele tem crescido nos últimos tempos. Pessoas que tinham um emprego registrado, que hoje já não tem mais, eles têm que se virar. E nós temos que olhar para esse contexto e se alegrar na esperança, ou seja, de que Deus está controlando e Ele não deixará faltar nada a mim e a você. E que um dia Ele vai cumprir a promessa que Ele fez a mim e a você. Sabe, irmãos, não basta você vir na igreja e servir a Deus. O cristão ele tem que ser feliz, ele tem que ser alegre. O cristão ele não pode ser alguém carrancudo, ele não pode ser alguém cara fechada, cara que chupou um limão azedo e está fazendo careta para as pessoas que estão à sua volta. Eu fico imaginando a vida do apóstolo Paulo, quanto esse homem passou na vida dele. E ele, dentro de cadeias e prisões, sabe qual que era a carta que ele escrevia? Ou as iniciais da carta? Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, sejam felizes no Senhor, louvem ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Um homem que tinha tudo contra ele, que passava por situações bem mais adversas que eu e você enfrentamos na vida, ele sempre cobrava a alegria da igreja. Mas alegria, irmãos, não nas coisas desse mundo.
alegria no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre na esperança, se alegre naquilo que você tem esperado, as orações que ainda não foram respondidas, se alegre nas situações ainda que não foram mudadas do jeito que você queria, mas se alegre, agradeça. Abraão creu, Abraão glorificou, e diz a Bíblia, quando ele tinha mais de 100 anos de idade, Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão. Deus é fiel, irmãos, se alegre na esperança. A outra lição que Paulo nos ensina está na outra parte aí do versículo. Alegrem-se na esperança. Segunda lição é: sejam pacientes na tribulação. Essa palavra paciente, ela não é muito da nossa época, porque nós somos uma geração impaciente. Nós somos uma geração que não gosta de aguardar nada. Nós não temos paciência com a internet, nós não temos paciência no trânsito, nós não temos paciência na fila do mercado, nós não temos paciência em aguardar aquilo que Deus prometeu a mim e a você nos momentos difíceis da vida. Sabe, irmãos, quando eu falei iniciando aqui que muitos de nós já servimos a Deus há muito tempo, mas muitos de nós ainda não aprendemos a ser paciente na hora da luta. Nós temos algo dentro de nós que ainda nos faz sermos impacientes, não aguardar aquilo que Deus está fazendo de forma completa na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Agora, quando? Porque as lutas nós estamos passando. Quando nós seremos completos? Quando a obra do Senhor será completa na nossa vida? Nós não sabemos. Provavelmente no dia da nossa redenção, no dia em que nós formos levados dessa terra, desse mundo. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que ter paciência nas tribulações. Para de ser aquele ou aquela que só reclama das lutas que tem acontecido com você. Pare. Hoje veio uma notícia de uma venda que eu fiz há 4 meses atrás. 4 meses atrás. Eu tive que ter paciência, porque as coisas não acontecem no estralar de dedos. Você tem esperado com paciência nas tribulações que você tem passado? Ontem eu tive a oportunidade de visitar a irmã Silvana e o Nani, e ela está fazendo um tratamento de quimioterapia. E eu consigo enxergar, viu, Nani, na Silvana, paciência na tribulação. Porque o corpo da pessoa que está tomando uma químio, a gente não tem nem noção de como essa pessoa fica. Eu vi pelo meu pai. E às vezes a gente reclama de coisas pequenas, não temos paciência. A Silvana é um grande exemplo para nós e tantas outras pessoas aqui no nosso meio. Tenha paciência quando você está passando por luta. Além de ter alegria, espere no Senhor. O que o salmista fala? Espere no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que nós temos dificuldade de esperar nas tribulações? Primeiro nós temos dificuldade de nos alegrar, e depois nós temos dificuldade de ter paciência na hora da luta, na hora da dor. A geração de hoje, irmãos, ela não quer mais passar dor. Você já parou para pensar nisso? A geração de hoje, ela já não quer mais enfrentar momentos difíceis na vida. Como que crianças hoje de 7, 8 anos de idade, já às vezes precisa entrar com um medicamento, um atendimento psicológico, por depressão, por síndrome de pânico, de ansiedade. Por quê? Porque elas não sabem lidar com o não. Elas não sabem lidar com as frustrações. Adolescente que
namora com 15 anos de idade, aí rompe o relacionamento e quer se matar com 15 anos. Por quê? Somos uma geração que não tem mais paciência para guardar as coisas acontecerem na nossa vida. Irmãos, eu tenho aprendido que é durante a vida que a gente constrói o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. É durante a vida que a gente constrói com perseverança, com alegria, com paciência, essa carreira que Deus propôs a mim e a você. É durante a vida. Uma árvore, para dar frutos, ela não dá fruto 1 mês, 2 meses que você plantou ela. Não sou agrônomo igual pastor, mas existem árvores que demoram anos para frutificar. E por que você tem dificuldade em entender que nas tribulações da vida você deve ter paciência, porque Deus está trabalhando em favor de você? Ou em seu favor, melhor dizendo. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós no futuro. Só quero dizer, irmãos, mesmo que a gente não enxergue o que Deus tem para nós no futuro, confie nele, porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. A dor de hoje pode ser algo que vai te dar um livramento lá no futuro grande. Essa semana nós tivemos eu e o Jean tivemos uma conversa. A gente ia fazer um acampamento agora na Páscoa. E a gente não vai mais conseguir fazer o acampamento na Páscoa, porque os irmãos sabem o que está acontecendo no mundo, né? Não preciso informar. Ainda está tendo bloqueio, a gente está tendo dificuldade. A dona da chácara falou, não posso abrir, e com razão, porque pode vir a fiscalização e assim por diante. E o Jean me falou uma coisa ontem e nós conversamos a respeito disso. Ele falou assim, pastor, se Deus está fechando a porta hoje, é porque Ele sabe do dia de amanhã. Porque eles estavam com vontade desde o ano passado de fazer esse acampamento. Só que o Jean, como líder hoje dos jovens, ele entendeu que Deus tem um tempo para tudo. Tudo. Se a hora não é de fazer, espera. Tenha paciência nas tribulações que você tem passado. Talvez você olhe para alguns problemas e fala, Senhor, isso não vai ter fim? Vai ter fim. Só que espere, tenha paciência, aguarde Deus trabalhar, encorpar, aguarde Deus desenhar o plano que Ele tem e o projeto que Ele tem para você, para a sua família, para a sua vida e assim por diante. Um médico, para dar receita, para medicar, para atender as pessoas, no mínimo, ele fica 10 anos estudando, no mínimo. Não adianta ele chegar no primeiro mês de medicina e falar, agora eu sou o cara do corpo humano. E por que nós não entendemos isso na vida cristã? Que nós teremos luta, mas deve haver paciência no nosso coração. As pessoas, irmãos, presta atenção nisso. As pessoas que vocês oram, elas não mudam da noite para o dia. Coloca isso na sua cabeça. Ninguém muda da noite para o dia. Você conhece alguém que já mudou da noite para o dia? Seja sincero. A gente conhece pessoas que tomam posições. Eu bebo, vou parar de beber. Fala hoje e amanhã já não bebe mais e nunca mais coloca nada na boca. Amém. Mas quanto tempo levou para ela tomar essa decisão? Do mesmo jeito que ninguém cai da noite para o dia, ninguém se coloca também de pé da noite para o dia. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós oramos por alguém da nossa família, por alguém que a gente ama. Todos nós oramos. Se não é os pais, você ora pelos filhos. Se não é os filhos, você ora por um parente seu, por alguém que você conhecia na igreja que hoje está afastado. Mas irmãos, Deus está trabalhando. Isso é um processo. Tenha paciência. A última lição que o apóstolo Paulo dá, e eu já quero depois caminhar aqui para o final, que está tudo interligado, essas 3 coisas aqui. Ele fala, na oração, seja perseverante. Percebe que Paulo fala de alegria,
depois ele fala de paciência, e agora Paulo termina falando do quê? De perseverança. É quase que um tripé. Ele está falando, ora, você deve ser feliz na esperança, você deve ter paciência nas tribulações, mas para concluir esse tripé, você deve perseverar na oração. É um tripé. Não adianta você ser alegre, não adianta você ser paciente na tribulação, se você não for perseverante na oração. E sabe o que é perseverança, irmãos? É o que Caleb teve, esperar 40 anos, isso é perseverança. Isso é perseverança. Perseverança é aquilo que Deus lá, quando Adão e Eva pecaram no paraíso, é Ele vislumbrar o filho dele ser morto na cruz do Calvário e perdoar o pecado de todo mundo. Isso é perseverança. Lembra quando Jesus fala, Senhor, quando ele está no jardim do Getsêmani, ele fala, Senhor, esse cálice vai ser duro de beber. Eu não sei se eu vou suportar. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Perseverança. Diz a Bíblia que Jesus estava transpirando não suor, mas sangue. Tamanha era a agonia que ele estava enfrentando na cruz do Calvário. Imagine quando Jesus foi preso, os soldados vieram juntamente com Judas, Judas dá um beijo no rosto dele, e os soldados prendem a Jesus. Pedro não estava entendendo muita coisa, ele arranca a espada e decepa, tira a orelha de um soldado chamado Malco. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou assim, Pedro, pode colocar de volta aí a espada, porque eu tenho poder, se eu quisesse, para destruir todos esses soldados aqui, mas aí já não é a minha vontade, é a vontade do Pai que me enviou. Sabe o que ele nos ensina com isso? Perseverança na hora da luta. Perseverança, sabendo que aquilo que Deus tinha preparado o Pai para ele, não era para ele acabar com tudo naquele momento, havia muitas coisas para acontecerem ainda. É preciso haver perseverança na minha vida e na sua. Orou por alguém hoje? Ore amanhã também, persevere. Orou para que Deus te liberte de algum pecado, de alguma doença, de alguma enfermidade, para que Deus te liberte de alguma opressão maligna, da depressão, da ansiedade, da angústia? Persevere em orar e pedir a Deus. Eu já estou tratando a ansiedade já tem 1 ano. Estou zero bala? Não. Estou 90% quase. Perseverar, falar, Deus, muda. Tira de mim aquilo que não faz bem para mim. Me ajuda. Me faz eu enxergar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Mas eu tenho que me colocar diante de Deus. Nós somos uma geração que, além de não ter muita paciência, não ter muita alegria nas lutas, nós somos uma geração também que desaprendeu a orar. E a gente só ora, irmãos, eu vou ser sincero aqui, quando as coisas apertam na nossa vida. Não é assim? Quando as coisas começam a desenhar para o mal, a gente começa a buscar mais a Deus. E a oração devia ser o contrário. A oração devia ser uma rotina na nossa vida, uma rotina de perseverança, de dedicação, de comunhão com Deus, para entender aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então 3 coisas, e eu vou orar por cada um de vocês essa noite. Se alegre na esperança, tenha paciência na tribulação e persevere na oração. Não deu certo ainda? Persevere. Não mudou? Persevere. Continue orando, continue clamando a Deus, porque é do alto que virá o nosso socorro. As boas dádivas vêm do alto. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você vem através da comunhão que nós temos com Ele. E são dádivas, ou seja, são presentes que Deus dá a mim e Deus dá também a você. Vamos orar essa noite? Eu gostaria que você curvasse um pouco a sua cabeça,
e pensasse nisso que eu falei, você que estiver aí em casa também. 3 coisas: alegria, paciência e perseverança. Alegria, paciência e perseverança. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti as pessoas que se fazem presente aqui na igreja hoje. Eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que estão online pelo YouTube também, acompanhando esse culto. Eu quero apresentar cada vida, cada família diante de Ti essa noite e pedir para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Trabalhe para que possamos ter alegria diante das lutas que nós temos passado. Que tenhamos alegria na esperança de que dias melhores virão, na esperança das promessas que o Senhor fez a cada um de nós. Que o Senhor também nos dê paciência nas tribulações que temos passado. Senhor, nada muda da noite para o dia. Uma planta para dar frutos, ela demora um tempo, talvez 1 ano, 2, alguns 10 anos. Que possamos esperar com paciência no Senhor. Na hora da luta, que possamos lembrar em quem nós temos crido, quem é o Senhor da nossa vida. Que possamos lembrar que o nosso Deus, Ele jamais perdeu uma batalha sequer. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara, que nos liberta de todas as nossas enfermidades. Portanto, ó Deus, dá paciência a cada um de nós, ó Deus, e que o Senhor coloque em nós também perseverança na oração. Que tenhamos, ó Deus, tenhamos a perseverança de buscarmos, de clamarmos ao nome do Senhor. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E que isso seja uma constante na nossa vida, que seja uma constante ao levantar, ao deitar, durante o nosso dia, Senhor. Que seja uma constante, ou uma constância na nossa oração a Ti em cada momento, Pai. Que a gente não desista de orar por pessoas que estão à nossa volta. Que nós não desistamos de orar por aqueles que se afastaram dos Teus caminhos. Que nós não desistamos de orar por aqueles que estão hoje, ó Deus, enfermos, doentes, e por nós mesmos, Senhor, que precisamos também da Tua intervenção em nossas vidas. Senhor Jesus, trabalhe em cada um de nós, trabalhe no nosso coração, e que possamos confiar somente em Ti, Jesus. Que esses conselhos bíblicos, eles possam ficar gravados no nosso coração, e que ao sair daquela porta hoje, ao desligarmos a internet hoje, essa mensagem, que possamos nos alegrar, que possamos ter paciência e perseverar na oração, Pai. Talvez a maior dificuldade que temos é de colocar em prática aquilo que nós aprendemos da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, que Teu Espírito Santo complete a boa obra do Pai em nossas vidas. E quando vier o desânimo, que o Senhor nos dê força. A Tua palavra diz, o apóstolo Paulo fala que quando nós somos fracos, o Senhor nos faz forte. E é isso que pedimos essa noite, Pai. Que nas nossas fraquezas o Senhor possa nos fortalecer, para que possamos continuar a carreira, a jornada que está proposta a cada um de nós. Oramos assim hoje, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé. Nós vamos estar orando agora aqui pelos pedidos do YouTube. O Roger pede oração por ele, pela família dele, a Sandra, o Ian e a Rita, que é a mãe dele. O Dimas pede oração de cura e também agradecimento pela dona Mercedes, Alexandre, o Raul, o Edivaldo, Alex, pela vida dele e pela viagem da Luciane, é isso, Dimas? Vamos orar também por ela. Deixa eu ver quem mais. O Manuel pede, ou ele agradece, né, tudo que Deus tem feito na vida dele.
orando pelos enfermos, pela amiga Aparecida, que ela teve alta, mas está internada, acho que internou novamente. A Ana pede oração pelo Mateu, sobrinho da Ju, para que Deus possa operar um milagre na vida dele. Pede oração pela Silvana Galo também. Já está na penúltima, né? Penúltima dose ela tomou hoje, né, Nani? E mais uns dias ela vai tomar a última. E graças a Deus, onde eles foram no médico, a Silvana já está bem melhor. A químio tem feito efeito. E nós agradecemos a Deus por isso, mas vamos continuar orando por ela. A Silvana pede oração pelos filhos, pelos netos, pelos pais dela, pela Ana. A Sandra pede oração pela tia dela, Nair, e por nós pastores. E eu acho que é só isso. A gente também quer agradecer a dona Cida. O neto dela sofreu um acidente de moto semana passada, e ontem ele já fez um procedimento. Aí ela me mandou uma mensagem rindo, falando assim: olha, já está aqui em casa comendo, morrendo de fome. E nós louvamos a Deus por isso, viu, dona Cida? Graças a Deus. A Rita fez aniversário ontem também. O Peixe também fez aniversário ontem. A gente quer agradecer a Deus por isso. Vamos orar? Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado pela tua palavra, pelos louvores. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. E agora queremos apresentar a Ti, ou diante de Ti, todos os nossos pedidos de oração. Todos esses pedidos que foram colocados aqui no YouTube, agradecimentos, pessoas que precisam ser curadas, libertas, pessoas que precisam ser restauradas pela boa mão do Senhor. Que o Senhor possa entrar com a Tua intervenção, Pai. Como eu disse na mensagem, toda boa dádiva vem do céu. Portanto, ó Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre cada um de nós essa noite. Aqueles que estão enfermos, visita com Teu poder, restaurando, curando, libertando, ó Deus, e que o Senhor complete a boa obra do Pai em cada uma dessas vidas. Te agradecemos também por mais um ano de vida que o Senhor deu à Rita, ao José Ivan e a tantos outros que estão comemorando também mais um ano, ó Deus, um aniversário, mais um ano de vida e saúde que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pela recuperação do neto da dona Cida, pela recuperação da Silvana e tantos outros milagres, Pai. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Tantas pessoas curadas à nossa volta. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem nos desamparado em nenhum momento da nossa vida. E o nosso futuro, ó Deus, colocamos nas mãos do Senhor. E descansamos na soberania e no cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Vai na paz do Senhor Jesus.